Fala, gente boa. Bom, como não poderia, seguindo uma velha tradição, tá? Como não poderia deixar de ser, aqui tem mais uma foto aqui para vocês verem, tá? Essa foto aqui que eu estou mostrando, tá? É uma visão geral do bairro Jarivatuba, tá? Infelizmente aqui não tem o que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? Até de novo, para vocês terem uma visão geral daqui do bairro, tá? Bom, mas afinal de contas, o que é a coisa misteriosa que eu queria mostrar para vocês? Bom, eu tinha no vídeo anterior, né, eu comentei, listei, né, citei algumas das atividades econômicas que movimentavam, né, a população dessa região, que hoje é o bairro, né, e eu acabei não mencionando, tá, aquela que possivelmente foi a principal atividade econômica do que hoje é o Jarivatuba, durante cerca de 30 anos, que foi a olaria pertencente ao Emílio Stock Júnior. Bom, essa olaria ela acabou sendo desativada em 1968. Por incrível que pareça, né, caso eu não esteja enganado, no que hoje é a Rua Agulhas Negras, antiga Bupeva, né, antiga Estrada Bupeva, existiam trilhos, né? E por esses trilhos passavam quatro vagonetes que eram puxados por burros, se eu não estiver enganado. Eram vagonetes puxados por burros que iam até essa olaria, que era, obviamente, a olaria pertencente ao Emílio Stock Júnior. Bom, da onde que vinha o barro, a argila, a matéria-prima para essa olaria? Pasmem, esse barro, essa argila, ela é extraída no local onde hoje existe o Ademar Garcia. Ali, justamente dali, era que era extraído esse barro. Do que hoje é o Ademar Garcia, ocorreu o escoamento, né, o transporte desse barro, né, dessa argila, por meio desses vagonetes puxados por burro até a olaria. Né? Então é um fato em que, infelizmente, a maioria dos joinvilenses desconhece. Né? Um fato bem curioso, bem bizarro, pelo menos para nós hoje em dia. Né? E essa olaria, como eu tinha obviamente dito, né, ainda há pouco, ela durante cerca de 30 anos, ela foi o principal sustentáculo econômico dessa região. Bom, obviamente as pessoas que viviam nessa região, elas não se resumiam apenas a trabalhar, obviamente elas se divertiam, mas afinal de contas, como que elas se divertiam? Bom, algo que sempre movimentou essa região foi o futebol. Então, o futebol sempre foi forte nessa região do Jarivatuba. Inclusive, há um clube muito tradicional aqui no futebol de Joinville, que é a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Tamandaré. O Tamandaré, ele tem esse nome, passou a ter esse nome a partir de 1970. Mas, na verdade, a história do Tamandaré ela é muito anterior a 1970. O Tamandaré, na verdade, ele foi fundado em 1949 com o nome de Almirante. Não me pergunte por que esse nome de Almirante. Mas o fato é que ele como vocês puderam perceber, um clube antiquíssimo. Um dos clubes mais antigos e tradicionais da cidade. Caso eu não esteja enganado, o Tamandaré, que obviamente tem sede no que hoje é o Jarivatuba, foi 3 vezes campeão da primeira divisão de Joinville. Em 2002, em uma final contra o América, inclusive eu estava presente lá, 2-0 para o Tamandaré, 3-0 para o Tamandaré fora o baile. Em 2004, em outra final contra o América, e em 2019, caso eu não esteja enganado, se eu não me falha a memória, em 2019 o Tamandaré foi campeão contra o Juventus do Iririú. Então esses são os 3 títulos citadinos, os 3 títulos municipais do Tamandaré do Jarivatuba. Né? E o Tamandaré também foi campeão da segunda divisão da cidade em 85 e em 96. Voltando, né, um outro clube de futebol bem tradicional da região é a Sociedade Esportiva Ponte Preta. Só que a Ponte Preta ela é muito mais nova, muito mais recente
que o Tamandaré. Enquanto o Tamandaré foi fundado em 49, a Ponte Preta foi fundada em 73, né? E além do futebol, era muito comum clubes de outras regiões da cidade, entre elas o Itaú e o Morro do Amaral, times, né, dessas regiões, eles disputarem torneios no Jarivatuba. E além do futebol, também era muito forte na região, uma outra grande diversão da população local, dos moradores locais, eram os bailes. Então haviam 2 salões de baile nessa região. Um desses salões era o Salão do Juca, e o outro salão era o Salão Pau do Meio. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Salão Pau do Meio, né? Sim, já existiu esse salão. Esse salão, o Pau do Meio, ele ficava próximo, a alguns metros, do antigo motoclube. O antigo motoclube que hoje é o loteamento Nossa Senhora da Paz. E como toda região de ocupação, de colonização portuguesa, obviamente as danças que se dançavam ali naquela região eram todas danças de origem portuguesa, que era a chimarrita, ou chamarrita, como queiram, a dança do São Gonçalo, que eu expliquei em um dos vídeos que eu gravei na semana passada em relação ao Iririú, né? Que era uma mistura de reza com dança, enfim, é uma manifestação cultural bem interessante. Aliás, para quem não assistiu o vídeo da semana passada, o que seria a dança do São Gonçalo? Então, na primeira parte da dança, havia uma reza, e após essa reza, os casais eles iam dançando em forma de zigue-zague até a imagem do santo, obviamente o São Gonçalo. Essa era a dança do São Gonçalo. Então havia também a fandango, que era uma outra dança de origem portuguesa, né? As reiadas, os ternos de reis, eram muito fortes nessa região. E, enfim, essas são tradições que infelizmente hoje são desaparecidas, né? E que eram outrora muito fortes nessa região e também em tantas outras regiões da cidade, né? Um fato curioso, tá, é que esses bailes, muitas vezes esses bailes, né, que aconteciam nesses 2 salões que eu acabei de mencionar, muitas vezes eles terminavam em briga. E quando alguém queria acabar logo com a festa, né, acabar com o baile, o que se fazia? Espalhava-se pimenta no chão, e essa pimenta era amassada e as pessoas elas passavam a espirrar. Então ali, quando alguém queria dizer que o baile terminou, então espalhava-se pimenta e amassava-se essa pimenta para todo mundo ir embora, né? Então essa era a forma que se encontrava, né, de se terminar o baile, né, através de pimenta, né? Coisas da história de Joinville. Bom, saindo do passado e indo agora para o presente, tá? A população atual do Jarivatuba, isso pelo menos na última contagem, em junho do ano passado, junho de 2021, pelo menos mais de um ano atrás, tá? A população do Jarivatuba era de 13.748 pessoas. O Jarivatuba, ele é o 18º bairro mais populoso de Joinville. Entre os 41 bairros da cidade, o Jarivatuba aparece na posição de número 18. Só a título de comparação, o Jarivatuba, caso fosse um município, entre os municípios de Santa Catarina, ele seria o 99º, ou seja, ele estaria na posição de número 99 no ranking por população. A população do Jarivatuba, a título de comparação, ela é maior, por exemplo, do que a população de Luiz Alves, que é uma cidade até relativamente conhecida e famosa pela Festa Nacional da Cachaça. Então, a terra nacional da cachaça é Luiz Alves, né? Que, para quem não sabe, é uma cidade próxima a Itajaí, localizada, então, naquela região do Vale do Itajaí. Então, a população do Jarivatuba é maior do que a da capital nacional da cachaça, né? Outra curiosidade, até que pouquíssimas pessoas sabem, né? Bom, a história do Jarivatuba não fica por aqui, eu tenho mais coisas a contar para vocês, né? Então, aguardem até o próximo vídeo.